Olá, boa noite, galera. Hoje eu vou falar de um livro que tem tudo a ver com o momento atual do Brasil, que é O Príncipe, de Maquiavel. Um livro que foi escrito mais de 500 anos atrás. O que tem a ver com o momento atual? Pois bem, vou explicar. Opa. Basicamente, eu achei muito interessante como ele fala do poder, como o príncipe em si deve se assegurar do poder. E como isso, na verdade, é uma coisa bastante contraintuitiva. E eu achei que eu preciso falar desse livro aqui, porque eu já li ele várias vezes e eu acho um momento muito oportuno para falar desse livro. Foi escrito em 1513 e foi publicado póstumamente, então depois que o Maquiavel morreu. Depois eu falo no final, mas é pesado, pesado. O livro é escrito como uma espécie de presente ao Lourenço de Médici, e seria um potencial príncipe que unificaria a Itália, né? Então a unificação italiana é um grande tema do Maquiavel. Você tem que ver que na época a Itália era tipo, dividida em vários estados, Sicília, Nápoles, a Toscana e vários estados, e existiam muitas invasões dos estrangeiros, né? Então os espanhóis, os franceses. Então ele tem um capítulo que ele fala só disso, pra falar a verdade. Então ele começa definindo que é o seguinte: existem duas formas de governo, são as repúblicas ou os principados. E os principados são regidos por um príncipe e as repúblicas são o Congresso e não sei o quê. E ele fala, eu vou me ater só aos principados. Depois eu falo em outro livro das repúblicas, né? Então os principados podem ser hereditários, antigos ou novos, né? E os novos podem ser adquiridos de várias formas, né? E pode haver também o caso do principado misto, onde uma parte já é tua faz tempo e uma parte é nova, né? Então uma conquista recente. E para cada situação dessas existe uma forma melhor de se tratar o seu reinado, né? Deixa eu olhar minha cola aqui. Então, nessa questão das províncias novas, né? Então ele fala que o príncipe deve se mudar para aquela província, né? Se for uma província com uma língua diferente, uma língua estrangeira, né? Isso é mais difícil de manter o controle e reprimir as rebeliões. Mas se for uma província da mesma cultura, mesma língua, ele recomenda não se alterar os costumes e as tradições. Dessa forma você mantém a coisa andando, né? Esse capítulo ele fala aquela frase, né? Que o mal feito a um homem deve ser tão grande que você não espera a vingança vindo dele, né? Então daí ele ganha a fama, né, de malvado, talvez, né? Maquiavélico seria tipo diabólico, malvado. Então, muitas das vezes nesse livro ele propõe soluções desse tipo. O uso extremo da violência, então, acabe com toda a linhagem de um príncipe, né? Quando você assume o controle, coisas do tipo, extrema violência. Mas, essa é a fama dele. Se você lê o livro, na verdade, minha opinião, leigo, ele tem uma visão liberal das coisas. Ele tem essa visão extremamente truculenta para se garantir o poder formal do príncipe, mas ele tem uma visão extremamente liberal de como a coisa deve andar. Eu acho que mais para frente eu vou acabar tocando nesse assunto. Aí também tem acho que os capítulos mais para frente ele é extremamente brutal, que ele fala: quando você adquire uma província que tem leis próprias, estão acostumados à liberdade,
Existem basicamente 3 destinos que você pode dar a essa província. Uma é destruir, habitá-la, então você muda a sede do estado para lá, e outra é cobrar impostos a fim de manter a cultura local e a autonomia. Então ele fala que essas províncias são extremamente propensas a se rebelar e são um ponto frágil aí na sua cadeia de comando. Então é mais seguro para o príncipe destruí-las. Então ele tem vários conselhos ótimos que ele dá, então só violência. Então, mas é da natureza do Estado. Que mais? Ele também fala da forma com que se conquista o Estado. Ele fala, o Estado pode ser conquistado através da fortuna, né, que a fortuna no livro seria a sorte, ou a virtude. Então a virtude seria grandes feitos militares e atos virtuosos assim, de estratégia militar e tal. Quando uma província é conquistada através da virtude, ele afirma que é muito difícil perdê-la, apesar de ser muito difícil conquistá-la. Em contrapartida, se você adquire uma província através da fortuna, tipo, cai no teu colo, é muito fácil adquiri-la, mas é muito fácil perdê-la também. O livro é cheio de exemplos, tantos modernos, como ele fala, por exemplo, ai, caralho, deixa eu ver o nome aqui. César Borgia, né, que seria um mercenário da época, e do Sforza, né? Quando eu estive em Milão, eu visitei o castelo do Ludovico Sforza, então é bem impressionante. Então, só um parênteses, mas ele conversa muito sobre a história, muito sobre os clássicos, muito sobre Roma. Ele fala da terceira via de se obter o Estado, que é o seguinte, através da perversidade, da maldade. E ele cita exemplos. Então, assassinar os ministros e todo tipo de perversidade. Ele fala assim que o fim, o objetivo, é o mesmo. Então, não se deve censurar os homens a partir desses resultados. Porém, são obtidos sem glória. Tem uma frase muito boa que ele fala, que é o seguinte: o desejo de conquistar é verdadeiramente natural e ordinário. Os que o fazem, os que o podem e o fazem, são sempre louvados, jamais censurados. Entretanto, os que o desejam e o não podem, frequentemente são alvos de censura, né? Então, é muito foda. Então, lógico, todo mundo tem ambição e tal, e os vencedores vão ser sempre louvados, não importa. E os perdedores vão ser sempre massacrados. Então ele tem essa visão extremamente fatalista das coisas. Nesse capítulo ele também fala a famosa, olha, tem duas formas de fazer o mal. Quando você pode fazer o mal todo de uma vez só e resolver o problema, ele fala assim, não que se possa falar bem do mal, esse mal que você fez é um mal bom, porque você vai eliminar todos os seus adversários de uma vez só, com uma perversidade só. Então isso é um mal positivo, na opinião dele. E um mal negativo é aquele mal que frequentemente você precisa retornar ali, está sempre fazendo mal. Ele critica muito isso. Então ele fala assim, se o mal deve ser feito, é melhor que seja feito tudo uma vez só. O príncipe, ele não pode ser odioso para o povo. Então o povo ou tem que ser neutro com o príncipe, ou tem que amá-lo. Então se o povo odeia o príncipe, uma série de oportunidades aos adversários dele são criadas, né? Outra coisa que eu acho muito legal do livro, ele identifica esses núcleos de tensão política. Então, ele
geralmente fala em 3 pontos, né? São os grandes, os homens poderosos do reino, o povo em si, e geralmente soldados. E ele dedica muito falando dos tipos de tropa, né? E ele fala basicamente que os objetivos do povo é viver em liberdade. Esse é o objetivo do povo, né? Então, ele reconhece isso, eu achei bastante legal. E o objetivo do Estado, na visão dele, é combater o latrocínio, ter boas leis e criar ordem, né? De maneira que o povo possa prosperar. É incrível como ele fala lá naquela época que os impostos, né, e toda essa coisa são coisas ruins para o povo e que o povo logicamente não gosta, né? Então ele já tinha essa visão que o Estado, assim, usando o povo, usando os recursos do povo, era uma coisa ruim. Então, ele fala várias coisas, tipo, meio estratégia militar, cerco às cidades, né? Ele comenta que as cidades alemãs da época eram muito fortificadas, então é difícil fazer cerco. Ele fala dos estados eclesiásticos, né? Os estados papais da igreja. Depois ele fala também que o objetivo do príncipe é ter boas armas e boas leis, né? E que a única arte que o príncipe deve se dedicar é a guerra. Então, ele vê que o poder militar é o centro do poder do Estado, né? Então, é uma visão bastante lúcida, né? Mais lúcida do que muita gente aí. E daí ele fala das tropas, né? Então, tem três tipos de tropa na visão dele. As tropas mercenárias, as tropas auxiliares e o seu próprio exército, as tropas nativas, né? E basicamente ele fala, olha, mercenários eles são inúteis, as tropas auxiliares, né, que seriam, por exemplo, um outro príncipe envia tropas para te ajudar. Essas tropas são perigosas, são inúteis e perigosas. E a única tropa que ele considera aceitável, boa, seriam as tropas próprias, suas tropas nativas, né? Essas são leais ao Estado. Então ele cita, por exemplo, o caso dos suíços, né? Então que os suíços eles são livres porque eles são armados, né? Então eles têm uma força nacional própria e são extremamente armados. Então, e ele conta do exemplo clássico, que é Cartago. Cartago era um estado organizado através de mercenários. E foi a derrocada deles, porque os romanos, com as tropas nacionais, foram lá e destruíram Cartago. Guerras Púnicas também é um tema muito legal, muito legal. Aníbal, muito bom. Passa dessa parte militar, ele fala uma parte mais política. Como o príncipe deve ser louvado? Que o príncipe tem que ter as qualidades, né? Ele tem que ser visto como liberal no sentido assim de generoso. Eu não sei direito, mas eu acho que no livro esse é o sentido dessa palavra. Não é o sentido corrente, né? Então ele fala assim, o povo deve amar o príncipe, ele tem que ser visto como misericordioso e tal. Essas são as qualidades boas, mas ele pode ser miserável no sentido assim de controle dos gastos, né, em oposição à ideia do liberal. Ele pode ser corajoso, ele pode ser covarde, então ele vai falando quais são as qualidades desejáveis. É desejável que ele seja liberal, então gastão, né, gasta dinheiro. Porém, não é uma característica desejável. É desejável que o príncipe seja miserável, tenha fama de miserável. Porque o que acontece? Quando ele tem fama de liberal e não gasta, é criado um ódio com relação ao príncipe. Porém, quando todo mundo sabe que ele é miserável, né? E isso é o normal, não vai causar ódio.
porém ele faz uma benfeitoria, então ele é visto como, né, ganha uma moralzinha. Para o príncipe é perigoso ter a fama de liberal, é mais seguro ter a fama de miserável. E agora vem aquela parte famosa do livro que ele fala assim, ó, o príncipe deve ser misericordioso ou cruel? O que ele argumenta é o seguinte, que o príncipe ele deve ser amado e temido, uma coisa e outra. Porém, se ele puder ser apenas uma delas, é preferível que ele seja temido. É mais seguro que o príncipe seja temido. Então, é mais seguro que o príncipe tenha a fama de cruel. Certo? Esse é o raciocínio por trás. Então, todo mundo conhece, vai citar Maquiavel, vai falar alguma coisa assim, é melhor ser temido do que amado, né? Então vem daí. Não que ele considere que a crueldade seja uma virtude, mas no interesse da manutenção do poder, é mais seguro ser temido do que amado. Apesar que ele vive falando que você não pode ser odiado pelo povo, né? Você tem que ser amado, preferencialmente, ou neutro, né? Agora, se o povo te odeia, isso é perigoso. Para o povo não te odiar, você tem que fazer basicamente duas coisas, que é proteger a propriedade deles, né? Evitar a rapinagem, né? A cobrança excessiva de impostos ou tirar proveito das propriedades dos seus súditos e honrar as mulheres deles. Então, assim, não é monogâmico, não pode pegar a mulher de seus súditos, tá? Nessa questão, o que se deveria fazer e o que de fato se faz. Citando N exemplos históricos. Sempre quando ele fala sobre uma ideia, ele sustenta essa ideia com exemplos históricos. Então ele fala assim, quando o príncipe deve honrar a palavra. Pesado. Então ele fala assim que o príncipe ele deve ter a qualidade da raposa e do leão. Então o leão ele é indefeso contra os laços, né? Eu imagino que seja realmente, não sei. E a raposa é indefesa contra os lobos. Então, quando o príncipe enfrenta os lobos, ele tem que ter a virtude do leão. E quando o príncipe enfrenta os laços, ele tem que ter a astúcia da raposa. Dentro de determinadas situações, é conveniente que o príncipe não mantenha a palavra. Ele... É isso aí. É isso aí. Sobre ser odioso. Então, existem dois tipos de preocupações no seu reino. São o seu povo, né? E o seu povo e os poderosos e os estrangeiros. O que acontece? Se você é odiado pelo seu povo, isso dá margem para os conspiradores. Os conspiradores se sentem no dever de tirar o poder porque você é visto como um tirano, você é odiado. Se existe também uma insatisfação dentro do seu estado, isso também dá margem para que estrangeiros criem alianças para tomar o seu estado. Então ele fala que a maneira mais segura de evitar conspirações e tudo isso é não sendo odiado pelo povo, né? O cara não precisa ser amado, ele só não precisa ser odiado, né? Não é políticos brasileiros. Então, ele acredita que a situação, e você tem que ser estimado pelos grandes, pelos poderosos, porque afinal são poucos, e você não pode ser odiado pelo povo. E ele dá o exemplo de Roma, que tem um problema extra, que eram os soldados. Então, vários imperadores romanos foram assassinados pelas tropas pretorianas
E ele cita isso. Então, ele começa do fim do reinado do Marcos Aurélio e vai falando um por um que tiveram problema com as tropas pretorianas, né? Então, os romanos tinham que agradar o povo, os grandes e o exército. E ele fala que nas repúblicas modernas italianas, essa preocupação com o exército é menor, porque o povo é mais forte do que o exército, no caso, né? Nesse tempo que ele vivia, né? E essa era a análise dele. Sobre o momento atual, eu também acho muita reflexão, muita reflexão. Ele diz que é o seguinte: quando você adquire um principado novo e seu povo está desarmado, o que você deve fazer? Você deve armar o povo, certo? Ele argumenta que é o seguinte, que o povo que foi armado, ele cria confiança em você, porque eles acreditam que você confia neles. E quem recebeu as armas se sente no dever. E quem não recebeu, vê quem tem o dever como um fardo, alguma coisa assim, né? Então, por isso justifica uma determinada recompensa e coisas do tipo. Se você faz o contrário, né, Estatuto do Desarmamento, o povo cria desconfiança. Então, o povo não confia em você, porque você não confia no povo. Então, é uma sabedoria aí de 500 anos aí, reflete muito aí no que a gente está vivendo em 2018, né? Se você deve criar facções civis, né? Então, por exemplo, a estratégia do dividir para conquistar, e ele fala que isso é útil só em tempos de paz. Em tempos de guerra, é possível que uma facção seja tua aliada e a outra seja tua inimiga, né? Então, nos tempos de guerra isso é completamente inútil. Ele fala também da construir fortificações, né, construir castelos e tudo mais. Ele diz que não faz censura em quem não constrói e também não faz censura em quem não constrói, porque depende da situação. O que ele argumenta é o seguinte: se você teme os estrangeiros, as fortificações são inúteis. Agora, se você teme o povo, pode apostar que as fortificações são a melhor coisa que você faz. Né? Então, outra parada assim, de política externa que ele fala é o seguinte: como o príncipe deve ser estimado. Então ele fala que o príncipe tem que fazer grandes feitos, grandes conquistas, grandes campanhas, e que o príncipe não pode ser neutro nos assuntos dos estrangeiros. Então ele recomenda sempre tomar partido. Então, se você tem duas nações menores brigando, você tem que tomar partido por uma delas. Sabendo que nenhuma das duas te ameaçam, então você vai destruir um possível inimigo e ganhar um possível aliado, né? Porque com a sua ajuda, com certeza, eles vão vencer. Se você, por outro lado, fica neutro, então nenhuma das duas partes vai confiar em você. A parte perdedora não vai confiar em você porque você não ajudou ela. Não quis tomar o risco de ter o mesmo destino. E o vencedor vai te ver como um falso amigo, um aproveitador. Então, nunca é vantajoso. E se as duas nações forem maiores que a sua, o que ele comenta? Apesar de você estar numa situação de subordinação, o vencedor deve favores a ti. Ele deve gratidão. Né? E se por outro lado você perder a batalha e tudo mais, no futuro, né, ele fala que essa fortuna pode virar a tua sorte, né? Então, às vezes você não está esperando e você consegue. Então, esse é o conselho dele: sempre tome partido. O resultado da guerra é obra da fortuna. Então, é da ordem das coisas. Você não consegue saber de antemão qual vai ser o resultado. Então você tem que entrar para o risco, né? Não tem outro jeito. Sobre cair para o risco, ele fala assim: você pode tentar evitar um inconveniente agora,
mas no futuro vão aparecer outros inconvenientes, porque você fugiu desse primeiro, né? O príncipe ele deve visitar as associações comerciais, as associações de ofício, né? De maneira que estimule a economia, assim, meio anacrônico falar, mas é o que ele falava, e garantir que os produtores rurais e os fazendeiros, né, e os produtores, enfim, não temam expandir os seus negócios com medo dos impostos e tudo mais. Então, manja mais de economia do que muito economista hoje, hein? Vou te contar, hein? Ele fala dos aduladores, né, os puxa-sacos. É do teu interesse que as pessoas te digam a verdade, certo? Se você der a liberdade para eles te dizerem a verdade, eles não vão te respeitar, certo? Então tem esse trade-off aí dos bajuladores, que são puxa-saco é o que mais existe. Porém, se você dá a liberdade de falarem a verdade, eles vão te faltar com respeito. Recomendo então que você tenha um conselho, pessoas que você confia, e só eles podem te realmente falar a verdade, né? Comenta que, na verdade, uma boa decisão do príncipe é pela virtude da prudência. Ele também comenta o seguinte, tem 3 tipos de mente. A mente que entende das coisas por si só. A segunda, que é a mente que entende, que julga os bons conselhos, sabe dividir um conselho bom de um conselho ruim. E a mente que não consegue fazer nenhum nem outro. Então ele fala, a primeira é excelente, a segunda é muito boa e a terceira é inútil. No final do livro ele fala da questão da unificação da Itália, né? Que para ele é uma questão muito querida. Ele comenta muito sobre a virtude do homem italiano, né? Ele comenta que nos campeonatos, os soldados italianos, os mercenários, eles são mais fortes, mais destros, eles são mais inteligentes, porém os exércitos italianos formados desse homem não são assim. Por quê? Ele acredita que a Itália carecia de bons líderes. Então, esse livro provavelmente foi inteiro escrito em torno dessa ideia. Então, ele queria formar bons líderes para a unificação italiana. Então, um objetivo nobre. Se for pensar, muita gente aqui no Brasil tem a história ligada com a unificação italiana em 1800 e tanto, né? Pelo Vittorio Emanuele, e vocês nem sabem disso. Procurem conhecer as suas raízes. E ele fala também da sorte, da fortuna. Talvez tenha uma intertextualidade aí com o que o Nassim Taleb fala, que basicamente ele tem a mesma opinião 500 anos antes. Incrível. Ele comenta o seguinte, que você não tem como prever quando os rios eles vão ficar caudalosos e destruir tudo que tiver no caminho, né, com as enchentes e tudo mais. Isso você não tem como controlar, você não tem como prever. Então isso é um fenômeno da fortuna, da sorte. Porém, você pode fazer benfeitorias de maneira que o rio seja canalizado, né? E ele encara os assuntos de Estado da mesma forma. Você não tem como prever os resultados de batalha, você não tem como prever o resultado da sucessão de outro reino. O que você pode se preparar, de alguma maneira criar, enfim, se preparar. Então ele também não é muito específico. Não é do livro propriamente, mas tem uma carta anexa. Ele conta como era a vida dele, né? Então, deixa eu voltar. No tempo que ele trabalhou junto ao Médici, o que aconteceu? Ele foi acusado de conspiração, foi torturado e exilado. Ele foi exilado da Toscana, né? E no exílio é onde ele escreve essa carta, né? Que ele fala que ele tem uma vida comum, que ia lá, cortava lenha, numa hospedaria lá, conversava com os viajantes, né? Para
obter as informações. Depois à noite ele jantava, ficava jogando baralho lá com a galera, né? Que ele falava que todo tipo de injúria era proferido, né? E depois, mais tarde, ele sentava no escritório e trabalhava nos livros dele, né? Nessa época ele escreveu 3 livros. E o interlocutor da carta, né, seria um embaixador em Roma, e ele fala assim, então a minha propriedade aqui, né, pela pobreza eu vou ficar desprezível, né, não poder juntar, né, pedir um emprego, basicamente. E é isso. Esse é o Príncipe de Maquiavel. Espero ter feito justiça para o livro, porque ele é muito bom. E esse vídeo eu acho que deve ter ficado uma zona. Valeu, obrigado, boa noite.